Olá, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus os abençoe grandemente. Estamos aqui mais uma noite, né, para a gente dar continuidade ao estudo do livro de Salmos. Então, hoje eu vou falar sobre o Salmo de número 55, onde Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos, não é mesmo? Vamos dar continuidade. Estou aqui com a Bíblia na mão, ó. Aqui é o Salmo de número 55, tá vendo? Número 55. Então, eu vou dar continuidade ao nosso estudo. Gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal. Não se esqueça de apertar aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Você não paga absolutamente nada por se inscrever no canal. Muito pelo contrário, você vai estar sempre recebendo o estudo, né? O nosso canal, o YouTube, vai notificar para você, para falar com você, olha, a Elizabeth está chegando com o estudo do livro de Salmos. Então, você que está inscrito e você que ainda vai se inscrever, permaneçam firme aqui comigo para que Deus possa abrir as vossas mentes, né, as nossas mentes em geral, para que a gente tenha um coração limpo, um coração bom, para que a gente possa estar sempre recebendo, né, os benefícios, as bênçãos que Deus tem para cada um de nós, não é mesmo? Então vamos continuar firme aqui no propósito, né, perseverando, né, no estudo do livro de Salmos. Então, após terminar que você apertar aí na palavrinha inscrever-se, no sininho, na palavrinha todas, você vai ver uma mãozinha. Aí você clica nessa mãozinha. Clica nela para você mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta do conteúdo que eu venho trazer aqui, que é um estudo bem relevante de coisas interessantes que moveram muitos homens no passado para a fé. E com isso, Davi, no caso, né, muitos homens deixaram, principalmente o Davi, deixou escrito vários salmos dele para despertar em nós a reflexão, para que nós possamos refletir e procurar seguir dentro dos preceitos de Deus, dentro daquilo que é certo, daquilo que Deus quer para a gente, que é paz, alegria, saúde, né, abundância, prosperidade em todos os sentidos, todos os sentidos. É isso que Deus quer da gente, quer que a gente ouça a palavra dele, obedeça para que todas as bênçãos venham ser derramadas sobre nossas vidas, tá bom? Então, eu vou ler aqui o livro, o Salmo, né? O livro o Salmo que está no livro de Salmos, né? Que é o de número 55. Onde Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos. Ele então pega, escreve, né? Ele escreve tipo uma canção, tudo que ele está sentindo ali e entrega ao músico mor para que seja guardado, né? Como súplica, né? Dele para Deus, para que todos possam ver futuramente. Então, tudo foi guardado pelos filhos de Core. Lembra dos filhos de Core? Então, eles guardavam tudo que Davi escrevia. Era ali um tesouro dele, você entendeu? Então, eu vou ler. Começa no versículo 1 dizendo assim, e daí eu vou dando continuidade ao Salmo, tá certo? Depois eu vou ler a explicação e eu vou falar também algumas palavras. Diz assim, inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha justiça. Vou pegar a Bíblia. Atende-me e ouve-me, lamento na minha queixa e faço ruído, pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do inimigo, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim e terrores de morte cairão sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim e o horror me cobriu. Assim eu disse, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade.
De dia e de noite se cercam, de dia e de noite a cercam sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava. Então eu o teria expulsado. Nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem igual a mim, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte nos assalte e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio delas. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou-me em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e, portanto, não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele. Quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Então esse salmo, ele está falando sobre um conflito entre fé e o desespero. Ele fala também sobre uma fuga devido aos problemas. Fala do fardo, né, que Davi carregava e da confiança que ele tinha em Deus. Deixa eu botar aqui para poder falar melhor. Então, esse salmo, ele relata vida e morte. Ele relata livramento do inferno e também relata a presença de Deus. Você entende? A presença de Deus em todos os sentidos. Porque, havia a presença de Deus na vivência de Davi. Então, mesmo tendo a vivência de Deus, de Jesus com ele, surgiam interrupções devido às emoções, de onde se originou todos os problemas que Davi tinha. Você entende? Por causa das perseguições. Então, o salmista Davi, ele clamava a Deus para que Deus o escutasse, né? Para que Deus o escutasse, porque ele estava sofrendo dores, muitas dores e traições de pessoas próximas, do próprio amigo que sempre acompanhava com ele, você entende? Assim como diz aqui, ó, cadê? Maldade há dentro dela, astúcia e engano não se apartará das suas ruas, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Se fosse apenas um, ele provavelmente conseguiria, porque com todo o clamor, com toda a perseguição dele, ele clamava muito a Deus. Então, as traições que ele tinha, as dores que ele sentia, eram de pessoas próximas. Por essas e outras razões, vistas na história de Davi, que nós devemos estar atentos e em constante oração. Devemos estar em constante oração para que Deus nos guarde, para que Deus possa nos livrar
e para que Deus possa nos proteger e nos perdoar, porque cometemos pecados, nós cometemos muitos pecados, não é mesmo? E às vezes nós passamos por angústias, estamos angustiados e às vezes estamos tão tristes e que precisamos sempre clamar a Deus, né? Para que a gente possa avisar a Deus, né? Apesar que Deus vê tudo, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele vê tudo, mas Ele quer ouvir da nossa boca o clamor, Ele quer saber que nós confiamos nele, você entende? Então, ele queria falar para Deus sobre a presença dos inimigos na vida dele. Tanto que fala no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3. No versículo 1, quando ele diz: inclinai, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Então ele está suplicando a Deus. E no versículo 2 ele diz: atende-me e ouve-me, lamento na minha queixa e faço ruído. Ou seja, eu lamento muito, Senhor, mas ele gemia, sofria muito, gemia de dor. E no versículo 3, quando fala pelo meu clamor do inimigo por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeia. Então ele pedia socorro a Deus, pedia que Deus o livrasse do inimigo. Ele se queixava com Deus da voz do inimigo, porque o inimigo sempre vinha sobre ele, e o inimigo é hostil, né? Ele às vezes fala nos nossos ouvidos de modo que faz com que a tentação caia sobre você, você entende? Então, ele faz de forma sombria, de forma para que você duvide da palavra de Deus, para poder tirar você da fé, você entende? Para te confundir. Na realidade, ele quer realmente te confundir, você entende? O inimigo faz isso. Então, Davi, ele clama por livramento do inimigo. Ele clama a Deus para que Deus livrasse ele daquele que próximo dele estava. Então, muitas das vezes, tem inimigos próximos da gente, próximo de você, e o inimigo está ali perto de você. Às vezes não é inimigos de distante, mas aqueles que estão mais próximos se tornam inimigo da gente. Por isso nós devemos estar sempre, constantemente em oração. A oração constante, ela é de grande valia nas nossas vidas, porque ela é a referência do pacto de comunhão que nós temos com Deus e de que Deus tem com o seu povo, entende? Então, porque Deus, assim, ele fez um juramento. E nós também fazemos um juramento. Quando nós fazemos um pacto com Deus, nós fazemos um juramento com Ele. Nós juramos: Senhor, diante desse propósito assim, eu vou cumprir com esse voto. É um juramento que você está fazendo, você entende? Por isso, nunca se deve fazer um juramento a Deus se você não vai cumprir. É melhor cantar para Ele, mostrar que você o ama, cantar louvores para Ele, do que você sacrificar em juramento, num pacto que você está fazendo, num propósito ali, e não cumprir, você entende? Porém, aquele que de verdade se entrega a Deus, que vive sem engano, que segue a Deus, ele não vive no engano, você entende? Aquele que se entrega verdadeiramente a Deus não vive no engano. Então, nós concluímos que aquele que se entrega a Deus entrega todas as preocupações, todas as tribulações, todas as dificuldades nas mãos de Deus, você entende? Nós precisamos entregar todas as tribulações, todas as nossas dificuldades, né? Todas as nossas preocupações nas mãos de Deus. Todo o nosso fardo está nas mãos dele. Porque quando ele morreu naquela cruz, ele já carregou todas as nossas iniquidades e perdoou os nossos pecados. Você entende? Mas muitas das vezes nós pecamos sem menos perceber. E às vezes percebemos e continuamos no erro. E aí Deus quer ver o seu arrependimento para que Ele possa te dar a salvação, você entende? Então, é Deus que nos sustenta.
É Ele que vem nos sustentar, não importa qual a dificuldade que você esteja passando, porque Deus jamais permitirá que o justo ele venha cair. Ele não permite que a gente caia, aquele que é justo, ele não permite que a gente venha cair. Então, a oração e a fé, a oração e a fé que nós fazemos todos os dias, a fé que nós adquirimos todos os dias buscando a Deus, ela detona o inimigo, ela derruba o inimigo, faz cair por terra tudo aquilo que o inimigo planejou contra ti. Tudo que é laço, você entende? Deus faz cair por terra através do seu clamor, da sua oração e da sua fé para com Ele. Por isso, creia sempre. E apenas faça, sabe o quê? Confie, que o mais Ele fará, tá certo? Amanhã eu venho com você falando do Salmo de número 56, onde Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos. Esses salmos é um seguidamente do outro, é porque Davi escrevia muito devido a muitos levantes, né, dos inimigos. Então ele vivia escrevendo e pedindo misericórdia a Deus. Aí amanhã eu venho falar sobre esse salmo, tá bom? Que é um salmo que fala que Davi ele com todos os problemas que ele passa, com todas as dificuldades que ele passa, ele nunca deixou de confiar em Deus, tá certo? Amanhã eu venho falando sobre isso. Então fiquem bem, fiquem com Deus, agradeçam a Deus por esse dia, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Sejamos todos agraciados pelo poder divino Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza absoluta que Ele quer. Tchau, até amanhã.